Olá, sejam bem-vindos ao nosso Identidade Cast, um podcast que vai falar sobre livros, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e hoje, além de tudo isso, a gente vai falar sobre influência. E quem detém este poder para estar aqui na nossa mesa falando sobre isso é ela, a maravilhosa, musa, incrível. Gente, vocês já estão conhecendo pela risada? Tá vendo, mulher? É a pessoa que a marca dela chega primeiro do que ela. Entendeu? Então, com vocês, Pam Braga! Maravilhosa! Não, gente, tinha que ser muito você essa introdução, Pam. Tô me sentindo importante, gente. Não, sério. Você não está se sentindo, você não está. Pam, primeiro, muitíssimo obrigada por aceitar o meu convite. Você é uma pessoa muito especial na minha vida, a gente vai falar mais sobre isso, mas a sua generosidade, o seu tempo em estar aqui, batendo esse papo comigo, entregando um conteúdo bacana para os nossos seguidores, os nossos espectadores? Talvez. Mas muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite, tô muito feliz em poder dividir um pouquinho da minha experiência e da nossa vivência juntas também. Exato. Para quem, se é que existe alguém que não te conhece, mas quem é a Pam Braga? Bom, meu nome é Pamela, né? Pamela, justamente. A gente tava falando disso agora há pouco até. Meu nome é Pamela Braga. Eu sou formada em administração, né, com comércio exterior. Trabalhei a minha vida toda, praticamente, com comércio exterior. Mas eu sempre fui apaixonada por moda, por pessoas. E a moda que eu falo assim, até às vezes, fala, eu nem me acho tão assim, voltada pra moda, sabe? Mas eu acho que é na questão de estilo e imagem que fala mais sobre a essência de cada um. É algo que me apaixona um pouco. E pessoas, então... E hoje, sou influenciadora digital. Tô aí... Ganhei um espaço bacana aqui em Santos, graças a Deus. E tô tentando outros ares, voar outros céus. Gente, a Pam, a gente vai falar ainda sobre isso, mas é engraçado porque ela é tão de verdade, ela é tão isso que vocês veem nas redes sociais, e eu acho que foi isso que gerou toda essa conexão, né, Pam? Porque eu entendo um pouquinho de pessoas e eu não ia estar dividindo a mesa com uma pessoa que não pode gerar contribuição. Eu sou um pouco exigente em relação a isso. Então, Pam, assim, é muito bacana assim, a sua história, né? Porque hoje a gente vive num mundo totalmente digital. A pessoa não adianta ela querer se separar, né, da influência que existe nas redes sociais, na influência que existe no mundo tecnológico, né? Tivemos um avanço aí considerável nos últimos anos e isso ficou muito evidente. Então eu queria começar... Engraçado, porque todos os meus convidados teve roteiro. E você não tem roteiro. Eu gosto sem roteiro, não gosto de roteiro, não. Você acredita nisso? Que eu sentava... Aí eu vou te mostrar a folha em branco, eu vou te mandar a foto. Eu sentei, roteiro... podcast Pam Braga, tá em branco. Eu não conseguia, eu falei, não é, acho que não é pra escrever. Acho que é uma coisa free, né? Uma coisa mais livre. Exato, então esse, gente, já vou avisar vocês, é sem roteiro, tá? Vamos no flow. Então aí quando você começou a falar, né, da questão do comércio exterior, vamos começar falando sobre essa transição, porque muitas pessoas, a gente pode colocar aí que passam por esse processo, né? Fazer uma transição de carreira, poxa, mas eu tenho uma carreira estabilizada, tenho um bom salário, trabalho numa multinacional, no caso, e N situações, e aí eu vou fazer uma transição para fazer o que me brilha os olhos, para fazer aquilo que eu sei fazer bem feito. Como é que você encarou esse momento e como é que foi, né? Que sirva também assim de exemplo. A gente aqui não está falando nada de certo e errado, a gente está falando como funcionou para você. Como é que foi viver essa transição? De medo, né? Em primeiro lugar, de medo, de insegurança. E hoje, né, com a maturidade, a gente vai entendendo as nossas ações,
né? Eu vou me percebendo. Autoconhecimento, olha que coisa mais linda, gente. É muito gostoso. A gente, lógico, tá todos os dias aprendendo. Mas é legal quando você passa a ter um conhecimento sobre si, que você se avalia lá atrás, né? E eu percebo, às vezes, eu acho que muitas pessoas também fazem isso, de fugir de sentir algumas coisas, né? Fugir dos conflitos. E eu confesso que eu sempre fui campeã um pouco disso, sabe? Mas é aquele famoso jogar poeira pra debaixo do tapete. Mas não tem jeito, né? Aquele tapete vai levantar, vai estar tudo lá, vai ter que limpar uma hora ou outra. E eu acho que, na época, né, eu sempre sonhei, eu sempre amei trabalhar com comércio exterior. Eu trabalhava numa multinacional, que era o meu sonho trabalhar também. Então, quando eu me vi angustiada, quando eu me vi numa situação de que, como assim eu não estou contente? Como assim isso tá sendo pesado pra mim? Primeiro você tem que passar pelo processo de entender que aquilo não é mais seu, né? Que um dia foi seu sonho e você realizou e agora tem outros planos pra você. Então, primeiro você tem que entender esse passo e depois você aceitar que de fato você quer sair daquilo, né? Perfeita observação. Você entende e aí você aceita. Exato. É exatamente isso. E lógico, você fica procurando saídas, né? Do tipo, não, eu tô cansada. Aí pega férias. Aí volta, no primeiro dia da volta das férias, já tá ali angustiada de novo. Fala, não é cansaço. Então, eu acho que é interessante você observar, se ouvir, se entender. E naquela época, quando eu descobri isso, eu não tinha ainda um plano B, né? Só que eu tava me vendo bastante angustiada e tal, aquela coisa toda. Foi quando eu comecei a buscar ajuda de coaches, de psicólogos, de motivacional. Perfeita observação. Quando começa a ficar pesado, você entende que existem outros profissionais voltados a essa área, né, do desenvolvimento pessoal, de conseguir se entender. Isso é muito importante, porque eu acho que as pessoas têm um pouco de resistência quanto a isso, né? De falar, mas isso não é pra mim, não, sabe? Isso muito. Eu falo com algumas pessoas que falam isso, tipo assim, que balela. E no fundo, elas utilizam disso, do motivacional, do coach, do psicólogo, o que seja. Só que, de repente, de uma outra forma. De repente, do amigo, que tem um pouco mais de conhecimento, aí passa... Não deixa de ser a mesma coisa. Que é uma pessoa que também tá passando, que já passou por aquilo, tá tentando te transpassar o conhecimento dele, ou pra você entender o que você tá passando, enfim. E eu fiz isso, eu de verdade fiz isso. Eu acho que você começa a procurar ajuda pela internet. Então, eu consumi muito YouTube. E aí, você começa a se identificar com alguns profissionais e você vai consumindo aquilo. Aquilo vai te levando para um livro, aí que te leva para outro, e que te leva para outro. E aí, foi através disso foi que eu fui criando um plano para sair daquela fase de angústia. Então, eu criei um plano B. E esse plano B era estudar, voltar a fazer coisas que eu gostava muito de fazer quando eu era nova e não fazia. E deixei de fazer. Ótimo caminho. Aí, eu falei assim, eu sempre gostei de moda, eu sempre curti isso, eu vou estudar. Eu não preciso sair do escritório. Eu preciso só pensar outras coisas, ter outras experiências, ter outras coisas na minha vida. Porque hoje eu consumo o quê? Meu trabalho e minha casa. É isso. Aí eu mergulhei no curso de imagem e estilo. Aí do imagem e estilo fui me aprofundar no que eu mais gostava, gosto ainda, lógico, que era cores. E aí eu acabei fazendo vários cursos de colorimetria, que era o que me enchia os olhos. E aí foi indo nesse caminho. Até que surgiu uma oportunidade. Foi uma época que deu um boom aqui em Santos de influenciadores. E eu tinha uma amiga que tinha uma loja e ela me deu a abertura pra final de semana usar o espaço pra poder criar algum tipo de conteúdo e tal. Mas assim, com muita vergonha, totalmente... Não era meu ramo, né? O internet. Eu comecei a fazer na diversão. A verdade foi essa. De forma totalmente despretensiosa, Total. Vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante. Inclusive, gente, eu estou de verde em homenagem a Pam, tá? ela descobriu minhas cores, então eu vim em homenagem. Verde e azul. Né? Não, é lindo, Em homenagem à minha mentora de estilo. É primavera, né? Primavera quente. Primavera quente. E aí...
eu comecei a entregar conteúdos assim. Final de semana, dia de semana era muito corrido pra mim. Eu trabalhava em São Paulo. Então eu subia às 5 horas da manhã. Era muito puxado. Então eu chegava de noite, sabe Deus que horas eu ia chegar em casa, porque era trânsito, era um monte de coisa. Então comecei a estar no meio de lojas, na época, fazia o quê? 4 anos e meio, tinha um boom de trocas de coleções nas lojas, começou a ter muito coquetel, e aí eu comecei a me fazer presente, até pra ser vista, né? E aí que foi crescendo o número de seguidores. E aí o que aconteceu? Logo no começo eu fiz uma viagem, nessa viagem entreguei algumas coisas. Do tipo, eu tô usando essa roupa, você encontra em tal loja. Comecei a mostrar o que eu estava vivendo naqueles dias na viagem e tal. E aí, quando eu voltei, que eu parei, eu diminuí porque eu tava trabalhando, o pessoal começou a perguntar. Ai, Pamela, cadê você? Ai, Pamela, não sei o quê. Ai, Pamela... Aí começou a me... Eu comecei a aumentar um pouco a entrega para dia de semana, de noite e hora de almoço que eu tinha no escritório. E assim que foi caminhando. Enfim, gente, quando eu vi, eu já estava ganhando dinheiro com a internet. E aí eu enxerguei a possibilidade de abandonar o outro trabalho. Só que até eu entender, porque primeiro eu entendi só que eu estava angustiada, que eu não estava bem e que eu precisava de alguma ajuda para esse próximo passo. E depois aí eu só me coloquei num plano B. Tava estudando, tava fazendo umas coisinhas e tal, aquela coisa. Quando eu tava ganhando dinheiro e que eu vi que aquele plano B podia ser um plano maior, aí já foi outra etapa de novo de entender e de aceitar, né? Como é que eu vou largar o meu emprego fixo, ganhando bem, trabalhando onde eu sempre quis trabalhar, para viver da internet, que Exato. é algo totalmente... É um tiro no escuro, né? Porque como é que faz? Como é que funciona na prática? Né? É louco isso. É muito... E você imagina a quantidade de pessoas que vivem essa inquietude, né? Cara, e essa palavra, eu sempre lembro de você. Eu sou muito inquieta. Mas eu digo que eu sou uma inquieta positiva, porque essa inquietude, ela tá dentro da gente, ela tá querendo nos colocar em ação, Não, né? eu sempre lembro de você. Você falou do próximo passo, né? O próximo passo. Não, eu juro, eu sempre lembro de você quando eu estou me sentindo inquieta, porque você me falou uma vez, eu tenho anotado no meu bloco de notas até, que... Como é que foi que você falou? Acho que era... A inquietude é um pedido de socorro. Sim. E você começa, tá quieta ali, alguma coisa você tem que resolver, alguma coisa você tem que fazer, pra algum lugar você tem que fazer alguma coisa, você tá adiando coisas. Se ela chegou, meu bem, ela quer te dizer alguma coisa. Exato. E aí agora eu estou respeitando isso e tentando tirar de mim, porque às vezes a gente esconde as coisas da gente, né? Sim, é mais fácil. É muito mais fácil. Tanto é que na época lá do escritório eu tava muito assim, falei, e agora? Eu já estou fazendo um dinheiro. Não era ainda o que eu ganhava, mas eu falei, se eu tiver mais tempo, eu vou conseguir fazer isso ou até triplicar. Então, eu precisava tomar uma decisão. No total, eu demorei 2 anos entre... Sentir isso e abandonar a carreira. E abandonar a carreira de comércio exterior. Foram 2 anos. Com muita inquietação, com muita terapia. Com muita inquietação, muita terapia, muito coach. Muito livro. Muito livro. Isso é bacana, pra gente deixar claro que não é uma coisa, de uma hora para outra a gente consegue tomar decisões tão, né? Mas você tem que sentir, tem que ver o que faz sentido realmente. Quando você fala de não tem mais brilho nos olhos, não tem... Não é legal você viver dessa forma, né? Por mais que as pessoas, acredito que muitas tenham dito, você é louca. Nossa, como é que você vai largar o que você tem? Porque a gente vem ainda de uma cultura, né? Você tem que formar, você tem que ter uma carteira assinada e você tem que ter sua casa própria. Tem todas aquelas crenças, né, que a gente traz. Então, quando você rompe essa barreira, que é a barreira do comum, você é julgada como a louca da história. É isso. Né? E aí, Pam Braga, eis que surge Pam Braga. Né? Pam Braga, quem tem a oportunidade de acompanhar
E, pô, eu te acompanho já há um tempo, não lembro também como cheguei até você. E eu olhei e falava assim, cara, eu gosto dela, ela é pulsante. E é engraçado que eu vou te avisar, tá? Porque eu sei o dia que você não tá bem, tá? Eu vou te avisar que eu falo, ai, hoje ela tá ali na força da teimosia. Mais profissional que é, está lá Tá ali fazendo o na que ela tem que raça, fazer. é. Então eu consigo ler Pambraga. E aí surge Pambraga. Você consegue identificar que você tem um diferencial da grande parte dos influenciadores? Isso é claro para você? Um pouco. É, né? Porque eu acho, o que que eu penso, tá? E eu vou dar minha opinião te lendo. É, ao mesmo tempo que você quer estar sempre mostrando, tá no alto astral, mostrar o seu estilo, eu gosto muito que você não. É a história de não falar de moda, é falar de estilo. Cara, o que funciona pra você, às vezes não funciona pra mim. Mas eu vendo em você, eu falo, poxa, posso me dar a oportunidade de. Sabe quando talvez eu não iria Uhum. usar uma blusa verde com uma calça azul? Pambraga me mostrou esse caminho. E isso, gente, não é estética. Não. Não é, é muito mais do que É. isso. Não tem como dizer que isso não está alinhado com o autoconhecimento. Porque você se permite potencializar o que você tem de bom. Então, assim, se é uma cor que te favorece, aí a gente vai falar, né, da história da colorimetria, que eu acho que foi assim que a gente se viu, acho que a Foi. primeira vez, Foi. foi isso. E eu ficava imaginando, eu falei assim, nossa, essa cor combinar. E eu acredito tanto nesse pulsar, nesse brilho, que eu entendi que isso contribuía não só com estética, porque eu sou uma pessoa extremamente visual, né? A gente entra aí no campo do auditivo, visual e sinestésico, eu sou extremamente visual, e eu consegui perceber que aquilo me favorecia e gerava um estado interno bacana. Então, quando eu digo não é só moda, é um estilo que você se apropria e você começa a se conhecer, você começa a respeitar aquilo que funciona para você e você mostra isso de uma forma muito muito leve, muito bacana. E eu posso dizer que nas questões de publicidade, não nota que você está só querendo vender, não é isso. E é isso que é o diferencial. Porque uma coisa é você falar assim, olha, compra essa caneca, ela é legal, ela tem o selo da identidade. Mas quando você vivencia a experiência do seu produto e você não vende aquilo que você não acredita. Isso é muito bacana e que bom que você pode, sim, se dar o luxo de poder escolher, né? É. E isso gerou uma marca que gera essa conexão real com as pessoas, né? Você vende e vende bem, vou chegar nessa questão. Você vende com uma propriedade porque as pessoas que te consomem, primeiro que elas gostam do seu estilo, elas gostam da forma como você se comunica com elas, e mais do que isso, você vende aquilo que você acredita. E isso faz você chegar nos seus números, que hoje a gente sabe que são incríveis, o poder de reverter. Né? Me fala sobre isso, esse seu momento desse seu produto que você pega ali daquele empreendedor e consegue vender dessa forma tão potente. É difícil falar disso. É porque, sabe por que é difícil? Porque isso é tão natural para você. É. E aí, essa é onde a gente chega nas questões. Pá, você é uma marca, você tem que olhar para o lado empreendedor. Mas você faz de forma tão fluida que essa parte, você vive nesse conflito também, né? Nossa, muito, porque é muito aquele negócio, tipo, meu, como é que eu vou vender isso se, sei lá, eu só tô fazendo nada demais, tipo... Nada demais para você, porque é natural para você, mas É para o muito... outro não é. E aí a gente sim tem que olhar para o business porque é o seu trabalho. Sim. Você optou por isso. Sim. Mas eu vejo que você às vezes pesa muito o lado emocional, de querer, né? E como que é isso? Fala sobre os seus números. Agora como a empreendedora Pambraga, com a marca Pambraga. Bom, eu falo isso sempre e às vezes parece um pouco balela, porque tem palavras que caíram num cansaço, né? Algumas Sim. palavras que... várias, né? Sim. E acho que algumas coisas acabam virando um blá blá blá, mas tem coisas que não tem como fugir disso, que é o exemplo. Eu sou muito casada com a minha verdade. Ponto final. Sim. Então, a partir do momento... E outra,
eu também acredito muito no meu sexto sentido. Então, você tá falando comigo e tal, a gente tá conversando sobre trabalho, uma campanha você quer pra Pamela fazer e tal. Cara, Pamela, chegou pra você isso, isso, isso. Não quero fazer. Mas isso não se encaixa na minha vida. Eu nunca faria isso, eu nunca compraria, nem preciso. Ou então, seja lá o que for. Pra mim ainda é complicado, não sei se futuramente isso pode mudar. É aquilo que você falou, é business. Mas eu acho que hoje as pessoas conseguem parar pra me ouvir e consumir aquilo que eu estou oferecendo porque eu estou vendendo uma verdade. Exatamente. Tanto é que eu jamais, pode ser a moça boazinha que for, que se o produto dela não for algo que eu realmente consuma, eu não vou conseguir mostrar isso pra ninguém, porque eu sei que a minha galera vai comprar. E aí, é esse caminho que pode te derrubar, que pode te levar, como assim? Ela usou da credibilidade dela pra eu comprar um negócio que não valia a pena. Eu tenho um medo disso, mas é tão grande, que eu, avalio muito bem toda e qualquer coisa que eu vou divulgar na minha rede. Mas isso é o seu diferencial, porque as pessoas conseguem enxergar essa verdade, né? E aí eu vou agora entrar no assunto dessa verdade. A Alessandra escreveu um livro alguns anos atrás e um dia, qual era a minha intenção quando eu escrevi um livro? Eu queria escrever um livro para entregar para os meus assistidos do meu grupo. Não dava tempo de falar tudo e pensei, bom, eu acredito que esse conteúdo vai poder ajudar essas pessoas. Escrevi um livro. Estava eu um dia conversando com o Pão Braga pelo WhatsApp. Eu já estava em Minas, né? Já estava em Minas. Eu lembro que eu estava encostada na cozinha e a gente começou a conversar. E daqui a pouco ela começou a falar umas coisas comigo e eu falei, caramba, isso tudo tá no meu livro. Eu tava chateada com alguma situação. E aí fluiu, né, o papo, Foi. a gente conversando. Aí eu, gente, isso tudo tá no meu livro. Aí eu, eu escrevi o livro, só que ele tá todo... Tinha um monte de anotação amarela, que eram as observações da editora. Não tinha sido publicado ainda. Não tinha sido publicado, o livro. Ele tava lá cheio de marcações, revisões, aquela pré-etapa, né? E eu falei, eu vou te mandar o PDF, você quer ver? Ela falou assim, quero e tal. Mandei o PDF pra Pam. Fim. Mandei, ok. A gente não se falou mais. Eis que o meu livro entra em pré-venda, né? Entrou em pré-venda e acho que foi num sábado, num domingo. Foi final de semana. E eu acordei, fui ver o meu WhatsApp, o meu Instagram. E daqui a pouco eu falei, o que aconteceu? Foi assim mesmo. Um monte de seguidores. O que aconteceu? Pão Braga aconteceu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Começou, um monte de pessoas começou a me seguir. Pam fez um depoimento. Primeiro que eu não sabia que ela tinha lido o livro. Eu só mandei o PDF e ela Não, e eu na cara de pau li e nem chamei de volta. Melhorei, foi como tomar um remédio. Melhorei e segui minha vida. Nem agradeceu o farmacêutico. Nem agradeci o médico, foi isso mesmo. E eu falei, mas primeiro que eu não sabia que ela tinha lido o livro. Segundo que foi um depoimento tão Pão Braga, que foi um depoimento verdadeiro, porque ali você expôs a sua vulnerabilidade, né? E ao mesmo tempo verdadeiro, ele foi muito generoso, porque ela não tinha obrigação nenhuma. E detalhe, tá? R$0 que eu paguei pro Pão Braga. Fica aqui, viu? Tô te devendo um almoço. Então, não... E eu fiquei muito tocada, porque eu falei assim... Foi naquele momento que eu entendi que o meu livro cumpriu a missão dele, mesmo sem ter sido publicado. Porque a ideia inicial era, eu só quero gerar contribuição para as pessoas. Só que eu pensava em gerar contribuição para os meus assistidos do meu grupo, que são pessoas que iam lá para me ouvir. É fácil você entregar um conteúdo para quem quer te ouvir. E para quem não está acostumado com isso? E para quem não me conhece? Como é que a pessoa vai parar, investir o dinheiro dela, o tempo dela, para ler um livro de alguém que elas não sabem nem quem é? Então, ele teve, aquele depoimento, ele teve um valor muito significativo para mim, porque foi ali que eu falei assim,
ok, meu livro não foi lançado, mas ele já cumpriu a missão dele, que foi gerar uma contribuição, né? E eu lembro que você fala assim que na metade do livro, que ela fala toda, né, potente assim, na metade do livro eu já tinha me curado. Não foi essa Foi frase? isso mesmo. Eu falei, gente, o meu livro foi capaz de ajudar alguém. Então Foi ali isso mesmo. você validou que eu estava no caminho certo. O que aconteceu, gente? Meu livro entrou no 8º mais vendido da Amazon no segmento crescimento pessoal. Vocês têm noção do que essa mulher fez? Que Alessandra no mundo editorial? Ninguém conhece essa autora. Eis que recebo uma ligação da minha editora. Alê, o seu livro está em 8º lugar da Amazon, dos mais vendidos. O que aconteceu? Eu falei, então, eu mandei o meu livro para uma amiga que estava passando por um momento de bastante reflexão e fez sentido para ela, ela fez um depoimento. E eles ficaram, lógico, felizes da vida. O que aconteceu? A Amazon comprou um número considerável dos livros e foi um bom início, uma boa pré-venda, né, do livro. E ele já saiu com esse poder que você deu voz a ele, né? Então, e o mais legal é que você gerou para os seus seguidores um interesse muito genuíno de querer que eles também tivessem um benefício do que o livro te proporcionou, Sim, né? sim. E isso foi muito, muito fantástico. Por isso que eu digo, gente, assim, Pam Braga é madrinha do Identidade, qual é a sua? Inclusive, já convido vocês, se quiserem conhecer. Pam, vale a pena ler? Super vale a pena. Tem depoimento dela, tá? Ela Gente, validou. o livro, de verdade. E outra, eu conversei com seguidores que compraram, né? E que falaram, Pamela do céu, meu Deus, que livro, que parece que você está falando diretamente comigo. É uma coisa muito curiosa. Você se sente próxima, parece que é com você, parece que é diretamente, parece que a gente tá ao vivo, assim, conversando. Não é uma leitura fácil, leve e direto ao ponto. Sim, qual era a ideia, né? Porque quando você vai escrever um livro, primeiro que é o meu primeiro livro, né? É muito desafiador você chegar à conclusão do que é a estrutura do seu livro. Então são 20 anos fazendo trabalho voluntário e atendendo pessoas que eu tinha que passar de uma forma muito singela e direta, que é bem a minha característica, né? Extremamente direta e direta. E fazer com que elas entendessem, porque tem muitas coisas. Qual é o grande desafio, né? Que é muito óbvio para mim. Por quê? Porque eu vivencio isso, né? O autoconhecimento é algo fácil para eu falar. Então, eu precisava encontrar o meu leitor, né, especificamente, e falar o que poderia ser válido para ele, né? E a ideia de colocar algo sem verdades absolutas, primeiro que eu detesto que imponham regras, eu acho que não é o caminho, mas colocar aquilo que validou que eu validei ao longo desses 20 anos, que funcionou para mim, né? Porque eu tive que experienciar tudo isso, Sim. né? Tem situações que eu vivenciei para chegar a conclusões de que, poxa, é um caminho libertador, né? Eu digo que o autoconhecimento é um processo de cura, mas se permite. Mas também só se você quiser, tá? Se não quiser, também segue o baile. Eu não sofro com isso, tá? Tem gente que sofre, mas, ai, você tinha que... Não tem não, bem. Se você quiser dar o próximo passo, se você quiser viver de uma forma mais potente e presente, se permita. Não só o meu livro, tá? Mas qualquer conteúdo que possa te tornar uma pessoa melhor, que possa te acrescentar como ser humano. E aí você entende que não é só sobre você. É o que você faz. Você não faz algo só sobre você. Você não vende só um produto que faz sentido para você. Você quer que as pessoas com as quais você se comunique também sofram aquele benefício. Eu quero que você tenha o resultado que eu tive. Isso. Eu quero que você se sinta bonita com essa roupa que faz sentido pra mim. Essa sensação que eu tô tendo vai te transformar, vai te levar pra um outro patamar. E você quer dividir isso com os outros. E eu acho que isso que você falou até, chega um momento e fala, se você quer dar o próximo passo, show. Porque isso, lógico, quando você chega nessa parte do autoconhecimento. Porque antes, você se revolta, né? Com os outros. Sim. Mas como você não tá fazendo isso? Mas como você não vai fazer essa outra coisa? Como você tá permitindo que isso aconteça? E você se revolta com a não ação do outro.
né? Mas hoje chegou no momento que você, lógico, quando você tem a permissão de dividir um pouco o seu conhecimento, do seu ponto de vista, você coloca. Mas, meu, a decisão de agir ou não é do outro. Né? E a minha função de dar o livro, por exemplo, eu já dei. Eu ganhei, né, Lê, de você uns livros e eu escolhi pessoas que eu gostaria, que eu achei que precisava e tal. A nossa parte a gente faz, né? De contribuir. Sim. E é libertador quando você entende isso. Eu até tenho um case no livro que eu falo a respeito do meu irmão, né? Eu queria muito que ele fizesse uma determinada. Que ele tivesse tomado uma determinada atitude e ele não queria. E olha, foi bem impactante para mim, porque eu entendi que. Eu acho que dali em diante eu comecei a trabalhar melhor a frase que eu digo que mudou minha vida, né? Que mapa é mapa, a forma como você enxerga o mundo é sua, a forma como eu enxergo o mundo, porque você tá vendo daí. É. E eu tô vendo daqui. Talvez a parte que você está enxergando, ela não esteja acessível a mim. É. E como é que você quer me cobrar algo que eu não sei? Não é porque eu não quero, é porque eu desconheço. Sim. E isso é o grande diferencial, quando você entende que o outro não está aqui para te agradar, o outro não está aqui para fazer o que você quer que ele faça, o outro está aqui para viver a história dele. Me pediram esses dias, manda uma bio sua. Eu falei, gente, eu nem sei essas coisas. Eu digo que eu sou bem exclusão digital, viu? Eu uso o Instagram, o básico, mas eu tô aprendendo. E eu falei, nossa, é estranho escrever, né, sobre mim. E eu falei, poxa, no meu livro tem uma descrição sobre quem é a Alessandra e tudo mais. E aí, no final, a frase ela é muito significativa, que eu quero contribuir com aqueles que se conectam com a minha identidade. É porque eu não vou me conectar com todo mundo. É só com aqueles que entende a minha linguagem, que entende o que eu quero passar, para que eu tô aqui, né? E você tem essa linguagem muito fluida, você tem essa linguagem verdadeira, né? E é isso que faz você ser um sucesso dos seus projetos, né? Pô, hoje, pô, Braga, gente, Renner. Então, o quão satisfatório é você ver o seu trabalho tendo esse reconhecimento? Fala aí um pouquinho sobre esse parceiro incrível aí. Meu, principalmente pelo fato de, lógico, eu acho que todo e qualquer cliente seu, todo e qualquer contrato tem uma satisfação. Independente se você prospectou ou não, né? Mas no caso da Renner em particular, foi primeiro que eu fui prospectada, né? Na verdade, a agência deles me encontrou. E aí, quando me chamaram, aí eu falei, puxa, caramba, Renner, pô, muito legal e tal, não sei o que, quero sim. Mas o mais legal foi, eu entrei lá pela agência e em uma semana, foi isso, foi 8 dias. Em 8 dias que eu tinha entrado pra agência que trabalhava com as vendas da Renner, eu tinha vendido R$190 mil em 8 dias. Uau, 8 dias. Aí a Renner já tirou da agência e aí foi onde eu me tornei uma favorita Renner. Que aí entra num grupo diferenciado, com outro tipo outro tipo de comissão, outro tipo de tudo, né? Você entra numa lista diferenciada. Tanto que eles me colocam para vários eventos super bacanas, recebidos de marcas super renomadas. Então, assim, é aquela sensação de, tipo, que nem direto eu fico, meu, mas será que eu sou? Será que... Pambraga. A gente eu me pego pensando isso. E aí, quando acontece algumas coisas tipo essa, você fala assim, meu, eu tô sendo vista. Não sei nem como. Ou então, às vezes eu recebo algum e-mail para campanhas, orçamento de campanha, de tipo, coisas do Rio de Janeiro. Fala, meu, tem uma galera me assistindo. Eu tô em alguma lista aí que a galera enxerga e fala, meu, isso combina com a Pambraga lá de Santos. Então, eu acho que é muito satisfatório. É aquela sensação de, tipo, cara, eu dei o passo certo, né? Eu arrisquei e eu estou vendo dar certo desde então. Então, eu acho que é válido você refletir,
né? Quando você tá nessa época de inquietude, você refletir, você se entender, você fazer perguntas. Lógico, acho que tem um tempo ali, né, de maturação de todas as ideias, mas não deixar o tempo passar e simplesmente viver uma vida morna pro resto da tua vida, sabe? Nossa, essa palavra morno, ela não deve fazer parte, né, do nosso vocabulário. Eu falo muito sobre isso, porque se fazer as coisas mais ou menos é muito frustrante. É muito... Cara, é que eu não gosto de ficar falando essas frasezinhas prontas, porque eu não sou aquela fofinha good vibes que fica falando aquelas frases motivacionais. Não é assim que eu funciono, mas quando você entende o que você está fazendo aqui, você não precisa ficar doente em cima de uma cama para valorizar esse poder de presença. Sim. Sabe? Você não precisa perder algo para falar, poxa, minha vida era bacana, eu devia ter amado mais, viajado mais. E aí, não precisa chegar a esse ponto, né? E então, essa clareza, essa consciência, essa apropriação muda a vida, né? Muda o caminho, tá lá na bifurcação da tua vida. Imagina tu ter que passar a vida inteira vivendo aquilo para ter a tal da estabilidade. Que a vida não é estável, tá, gente? É só para avisar, não sei se alguém sabe. E vai acontecer, eu me pego direto numa situação que eu falo, tá faltando alguma coisa, tô achando parado, tô achando morno. E você tem que esquentar o negócio. Sim, ação, né? Ação. Ação, vai ter horas que vai ficando morno, não tem, a coisa ali tá quente e o negócio vai dando. Então você tem que sempre tá inovando, tá renovando, tá trabalhando em si. A verdade é essa, trabalhando em si. A gente tá se conhecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro, A gente conhece uma pessoa nova, você troca uma ideia e você conhece coisas que você não conhecia. Aí você fala, cara, eu quero viver isso. Eu não sabia que existia esse negócio aí. O seu olhar é o que eu sempre falei, acho que falei em quase todos os episódios, né? A gente se colocar na posição de eterno aprendiz, porque você tem essa sede de querer aprender, né, com o outro, e o outro tem condições de te entregar conteúdos que eram desconhecidos para você, né? E quando você entende isso, quando você se propõe, se permite vivenciar isso, cara, você vai ampliando o seu mapa de uma forma muito mais rica, né? Sim. E aí você vai fazendo seleções naturais, lógico, né? Essa turma aqui já não é para mim, né? Aí entra a história do estilo de roupa. Gente, esse estilo de roupa, eu lembro muito da Pan, toda vez que eu olho meu guarda-roupa, eu começo a olhar e falo assim, nossa, essas roupas não combinam mais com a Lê de 45. E é engraçado, porque o autoconhecimento, você se conhece, você sabe o que conversa hoje com você, você sabe o que brilha os teus olhos. E essa apropriação, meu bem, ninguém tira. Não né? tira. Então, ter essa consciência é muito, muito valioso. Pam, eu queria, como eu digo, né, você passa muita verdade assim, né, no seu conteúdo. E não é só moda, né? Você com certeza já foi fator de soma na vida de muitas pessoas. Como é que você lida com os seus momentos de hoje a minha energia não tá boa, mas eu tenho que trabalhar. Lembra que no começo eu falei, eu conheço Pan Braga. Como é que você faz esse processo? Como é que você respeita esse momento? Porque você troca de forma muito genuína. Esses dias eu falei assim, eu mandei mensagem pra ela, tirando a TPM, como é que você está? Detalhe que ela não me respondeu, tá, gente? Não é pessoal, é que ela tem muita coisa pra fazer, a demanda é intensa. Como é que você lida com esses momentos na vida real ali? Como é que funciona? Olha, primeiro, a gente precisa lembrar que os outros não têm culpa, né? Viu, gente? Observação? Tá? Fica a dica. Os outros não têm culpa. Isso não quer dizer que você não vai descontar em alguém, né? No meu caso, João Paulo, coitado. Ô, João Paulo. Edu te entende. É isso. Não tem como também, né? Você fala, tá tudo aqui em mim. Eu acho que é importante, sim, a gente lembrar que os outros não têm culpa da minha TPM, não tem culpa dos meus problemas, não tem culpa da minha chateação daquele dia, porque são vários os motivos que podem, né, te trazer um dia ruim.
Então, assim, olha, eu acho que eu tento de verdade me respeitar, de me deixar introspectiva. Antes, não. Eu falava, meu, eu simplesmente não posso viver isso aqui, porque eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas de casa, eu tenho pessoas para atender, enfim. Eu respeito um pouco essa minha introspecção. Eu me permito assistir aquela bobeira na TV ou na internet, que é a bobeira que eu assisto quando eu tô muito alegre, ou então que vai me deixar muito alegre quando eu tô meio chateada. Abrindo filtros positivos pra você, né? Exato, eu tento colocar a música que eu gosto, eu tento colocar aquele programa de TV que eu já assisti 500 milhões de vezes, porque eu sei que aquilo vai me animar. Eu vou tentando achar caminhos e outra, né? Às vezes a gente para pra pensar muito naquilo que você tá passando, no problema ou na dúvida, não sei. E às vezes você se enfia tanto naquilo que você não consegue. Você tá no meio do... Você tem que sair um pouco de cena. Dar o passo pra trás. Dar um passo pra trás. Se olhar aqui, daqui. Analisa a situação. Isso. Se enxergar. Como que eu posso... Se eu der esse passo, quais as consequências? Assistir como se fosse a Netflix. Faz a Netflix da vida real. É isso. E vê como é que pode ser conduzido aquela situação. E a maturidade também traz isso, né, Pam? Você percebe que... Nossa! Né, com o tempo muito. você vai selecionando realmente o que importa. Ai, gente, Fala, vale a pena eu perder meu tempo? Exatamente. Eu ouvi umas pessoas falando isso antes, né? Ai, agora, após os 40... Que isso, na verdade, já vem acho que dos 35 pra cá, tu já vem trabalhando com essas coisas. Tu já vai começando a falar, não quero ir. Ai, não quero nesse aniversário. Eu nem conheço essa pessoa, eu vou lá fazer média. Você começa a dar prioridade pro que de fato é importante. Exatamente. Você começa a falar não com muito mais precisão e não se sente mal por ter falado não. É muito bom. E eu falei esses dias mesmo, eu falei, cara, eu tô numa fase tão gostosa. Eu achei que eu ia sofrer, sabe? Com os 40 anos, com essa... Mas, cara, aí eu tô curtindo... E a gente muda. Muda. Eu É falo incrível. que os meus 40 anos... Na verdade, ele começou no finalzinho dos 39, né? Foram mudanças muito significativas. Se você perguntar assim, como é que foi? Eu falo, cara, foi a melhor época da minha vida. Foi quando eu comecei a entender o caminho que eu realmente queria seguir, né? Eu sou formada em Direito, trabalhei a vida inteira com meu pai, mas eu comecei a entender o que eu vim fazer aqui, sabe? Porque não era só... Eu não queria algo só para mim. Por mais que eu já trabalhava, fazendo o meu trabalho voluntário, eu digo que isso foi fundamental para me tornar um ser humano um pouco melhor, que é graças a isso. Mas ali, nos 40, eu comecei a entender que existia uma metodologia, que eu podia me aprofundar nessa metodologia, que eu podia tirar muito conteúdo dessa metodologia. Aí linko com a história da comunicação, porque eu sempre fui muito incisiva na minha comunicação. Comecei a entender que essa comunicação poderia ser melhor lapidada e chegar ao outro de uma forma mais leve, mas não menos potente, né? Então, os meus 40... E fazendo 45, melhora mais ainda. E quando a gente percebe isso, porque tem gente que passa por essa fase e nem percebe. Sim, não, eu tô notando. Não é? Eu falei esses dias, não sei aonde, acho que foi em algum grupo meu do WhatsApp, que eu falei, gente, numa fase tão gostosa, eu mudei meus gostos musicais, tô curtindo outra coisa. Tá se permitindo. Isso, tá muito legal, tipo, e não quero mais fazer parte de coisinhas que não me agregam, que não agregam os outros, sei lá. E não que, ai, nossa, meu Deus, você é a conhecidona de tudo. Não é isso. Mas é me respeitar o meu espaço, o meu mundo. Eu estou sendo conhecida de mim mesma. Isso. Olha o poder disso. É muito bom. Porque a gente tem mania de falar sim pro outro e não pra gente. Isso é a coisa mais estúpida de se dizer. Porque primeiro que eu não vim aqui para agradar ninguém. Eu não vim aqui para atender suas expectativas. E você vê os outros fazendo isso e te achando estranha, né? Porque Sim. eu acho que eu tenho uma coisa em mim que eu acho que é muito forte, eu me acho bastante autêntica.
E a autenticidade tem um preço também, né? Sim. Porque os outros, muitas vezes, já vem falar com você. Eu não acho que eu seja dessa forma, mas algumas pessoas falam assim, não, se perguntar pra Pamela, ela vai falar. Pô, tá me perguntando, eu vou responder. Agora, é pra responder o que você quer ouvir? É o que exatamente? Né? Capricorniana, gente. Desculpa, só pra... Ainda tem esse detalhe. Pra fechar com chave de ouro o estilo. Não, eu sou capricorniana. E eu, ainda Ariana, tem gente, Nossa, olha que dupla. é minha lua. A minha lua é em Você Áries. entendeu por que a gente se conecta? É por isso. É a gente se isso. reconhece. Essa é a grande verdade, né? Mas essa história, ela é muito válida a gente estar trazendo à tona, porque a gente precisa olhar para essa questão com um carinho melhor. Cara, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Ninguém vai. E outra, fora que a quantidade de vezes que você se priva, que você deixa de fazer algo, preocupada com o que os outros vão dizer. Isso é o fim. Sabe qual é a verdade? Ninguém tá nem aí pra gente. Ninguém tá nem aí. Você pode ser um assunto daqui a 1 minuto. Ou pior, durante 15 segundos. O tempo de um story. Então, assim, para com isso, sabe? Se apropria, entenda o que você está fazendo aqui, o que você quer, o que faz sentido para você. Eu falo uma passagem no livro sobre a história de ir com a manada, né? Não há problema você ir, desde que você saiba por que você está indo. Exato. Desde que você vá porque você quer ir, ou não porque você não sabe que caminho seguir. Sabe que essa parte da minha autenticidade e do meu autoconhecimento sobre, né, sobre mim, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas experiências, tem sido positivo pra mim na internet, principalmente o fator hater, o fator pessoas que não te curtem, pessoas que, cara, a partir do momento que você tá super certa sobre você, sobre a sua verdade, você não está indo na onda de ninguém. Cara, a pessoa pode te chamar, pode falar que não gosta de você, pode fazer o que for. Aquilo não te pega. É sobre ela, não é sobre você. É incrível. Algumas pessoas falam pra mim assim, mas, nossa, você não se sente mal? Nossa, eu me sinto, a pessoa pode falar. Cara, você tá com dúvida sobre você. A pessoa tá te falando um negócio, nem você acredita em você mesmo, no que você tá falando. Então, você tá defendendo aí, tá levantando alguma coisa que nem você mesmo acredita. A partir do momento que você escolheu um lado, que esse é você não tá mentindo, é sobre você, cara, o outro vai falar o que for, aquilo não vai te incomodar. É isso. Simplesmente não vai te incomodar. Mas esse é o seu diferencial. E eu falo, as pessoas percebem, as pessoas entendem isso. Você não tá aqui para agradar todo mundo. Lógico, você quer fazer um trabalho bem feito, você não quer ter que ficar... você quer ter muitos seguidores, é o seu trabalho, isso é óbvio. Mas você não abre mão daquilo que é real para você. Você falou até da sua bio. Você quer se conectar com pessoas que tenham o mesmo pensamento que o seu. Sim. Então, assim, na internet é a mesma coisa. Eu quero que esteja ali comigo as pessoas que têm afinidade comigo, com meus pensamentos. Não tem por que tá ali. Porque eu também não quero estar onde... Aliás, tem vezes... Eu já me peguei nesse tipo de situação. Você tá assistindo coisas que viram hate view, né? Você fala, meu, que saco. De novo. Nossa, isso aqui. Nossa, a voz. Ai, o assunto. Ai, que mentira. Aí eu falo, por que eu tô assistindo isso? Gente, Pam, você chegou a um ponto crucial do nosso papo. Olha só. A pessoa... Isso não é só na internet, tá? A pessoa tá vivendo o tempo dela, consumindo algo que não faz sentido para a vida dela. Não há congruência numa história como essa. Não há. Então, você acabou de tocar num assunto que, cara, você não concorda, você não gosta, exclui. E é isso que eu tô... E até rede social e da vida. E da vida. E o que eu tô falando exatamente não é que, eu estou te dando esse conselho, os outros fazem acontecer isso e aquilo. E você tá sempre certa ou não. Eu me pego na situação também que estou assistindo o que eu não gosto todos os dias, que aquilo me incomoda. Aí é o fato de você se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Eu estou me alimentando do quê? Entendeu? E importante deixar claro que, assim, não é que você não vai consumir um produto de alguém que você não concorde. Porque
Às vezes, eu tenho algumas pessoas que eu sigo que tem muita coisa do que ela fala que não condiz com o que eu acredito. Uhum. Mas aquela pessoa tem um conteúdo bacana para me ensinar algo. Sim, sim. Então, pega o que funciona para você. É o filtro, né? Filtro. E o que não funciona? Agora, tem gente que não tem sentido você estar trocando com aquela pessoa. Desperdiçando literalmente o seu tempo, a sua energia, com algo que não vai te acrescentar em nada. Né? E isso lembrando, não é o que pensa diferente de mim, porque tem muitos que pensam diferente de mim e que tem muita coisa bacana. Isso. Que eu aprendo com ele também. Uhum. Mas eu faço filtro, é a história de um livro, né? Você precisa concordar 100% com o que está escrito no livro? Não. Eu digo que se você quer concordar 100%, escreva o seu. Mas tenha a humildade de ler um livro buscando o que ele pode te oferecer, buscando o que aquele momento. Eu fico muito feliz quando as pessoas releem o meu livro, porque elas não são a mesma de um ano atrás. A vida dela modificou. E hoje, de repente, o que chama atenção, o que faz sentido, pode ter passado desapercebido naquele momento. Então, isso nota-se que a pessoa está disposta a querer consumir algo que vai gerar essa contribuição na vida dela, né? Então, quando a gente entende isso, e sem julgamento, tá bom, ok, faz sentido. Aquela pessoa pensa diferente de mim? Tá bom, mas ela tem um conteúdo bacana que eu posso aproveitar. Agora, aqueles que não faz sentido. A gente não faz esse filtro. A gente não faz essa, né? Nossa, calma, pera. Para, o que eu tô fazendo? Isso. Aí tem aquelas histórias assim, né? Se você tivesse uma semana de vida, o que você faria? Aí a galera ia querer tirar o povo do que não presta no Instagram, ia querer fazer viagem, ia querer falar que ama. Tu vai esperar realmente isso acontecer pra viver uma vida pulsante? Começa a fazer a limpa agora. Faz a limpa agora. Agora. Você falou a palavra que eu gosto muito, agora. Este momento, esta presença. E a gente sabe também que este aparelho nos tira um pouco da presença. Uhum. Você tem essa consciência? Você faz esse ajuste? Você tem procurado... Tá, isso é o meu trabalho. Só que calma, quem é que manda em quem? Isso existe no seu pensamento? Existe a minha consciência. Eu já tive num momento bem ruim de ficar viciada. Hoje eu amo as pessoas que conseguem me tirar. Que eu não preciso me policiar. Eu já percebi quem são a presença de quais pessoas que eu simplesmente consigo esquecer o telefone. E são essas as pessoas que eu procuro estar sempre. Porque, independente do trabalho, é viciante. É viciante. E você deixa de estar presente para várias coisas, inclusive em viagem, cara. Eu percebo os outros, sabe? Tipo, a gente tá curtindo a paisagem e tal, não sei o que, quando eu vejo que tem alguém enfiado no telefone, eu falo, cara, não tá vendo. Não está vivendo este momento. Não tá vivendo esse momento, tá vivendo o que ela vai voltar e vai continuar vendo a mesma coisa, não vai ter mudado nada. Então, assim, eu não quero. E outra, eu acho que é muito legal de você se perceber, de você avaliar, analisar as coisas ao seu redor, que é, se eu tô aqui com você e você... Às vezes acontece, lógico, a gente tá trabalhando, ó, desculpa, rapidão, não sei o quê. Mas, assim, do como você tá sendo tratado, de você não querer fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Né? Então, às vezes eu tô com alguém, aquela pessoa tá sendo totalmente... me colocando de lado pelo telefone, que, na verdade, você também tem que ter a consciência de entender, o trabalho, não sei o quê. Mas sempre vai ter trabalho. A gente está trabalhando o tempo inteiro, principalmente quem tá no telefone. Quando eu tô de férias, é o entretenimento de outras pessoas. É conteúdo para várias outras pessoas. Então, eu tento observar isso. Eu não quero agir que ninguém faça comigo aquilo que eu não tô gostando que você tá fazendo pra mim. Isso é perfeito. Escolhas, né? Escolhas. Você começa a ter escolhas mais assertivas. Uau! Eu não queria encerrar, mas eu tenho tempo, né, gente? Horário. A agenda da moça é intensa e ela está aqui batendo esse papo com a gente, tendo essa troca, essa contribuição, que é o grande motivo desse podcast existir, né? Então, Pam, muito obrigada
Eu achei legal a forma que a gente encerrou o nosso podcast sem roteiro. Falando sobre presença, falando sobre entender que a gente tem um produto na nossa mão muito, muito colaborativo, mas ele também pode ser muito prejudicial se não houver um equilíbrio necessário. E essa história de você estar presente, de você escolher. Pô, se a pessoa te tira daquilo que te dá bastante prazer, porque é prazeroso estar no celular. Se a pessoa te tira deste momento, se a pessoa te tira desse estado de não presença, né? Ela merece muito, assim, a nossa presença, ela merece o nosso carinho. Então, que possamos, mesmo com uma influencer digital, mesmo como um pai de família, mesmo como um filho, seja qual for, que a gente possa, sim, utilizar das redes sociais, da internet, mas que a gente também não esqueça de estar presente. Foi um papo muito delicioso. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade e até o próximo episódio. Tchau.